Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aí o assunto, né, a respeito aí, dos gases, né? Vamos entrar aí num capítulo e o tema principal seria as leis da termodinâmica, tá? Vou falar um pouquinho aí hoje, né, da primeira lei da termodinâmica e basicamente ele vai falar de algumas formas de energia que estão relacionadas aí nas transformações gasosas, né? Como nós já conversamos aí, né, alguns dias atrás, aí, algumas aulas sobre formas de energia, né, energia interna, também como o trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essas energias que estão relacionadas num gás, tá? Numa amostra gasosa aí, tudo bem? Então eu vou passar aqui, né, o slide, como sempre, e as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? Postem aí, né, nos comentários e a gente vai esclarecendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos, só mais um minuto. Vamos lá. Muito bem. Bom, então, gente, esse é o tema de hoje, tá? Primeira lei da termodinâmica. Nós vamos falar da primeira e depois, numa próxima aula, num próximo momento aí, da segunda lei da termodinâmica, tá? Antes de entrar aí na primeira lei, né, propriamente dita, eu vou falar um pouquinho também, né, sobre o trabalho. O trabalho que pode ser realizado sobre este gás ou, né, um trabalho que o gás realizará, tá? Então vocês vão ver aí o que é, né, na verdade, o que significa, né, trabalho numa amostra gasosa, tá? Bem curtinho aqui, bem resumidinho. Façam aí as anotações, né, necessárias aí no seu caderno e aí a gente vai conversando sobre isso. Então, gente, ó, aqui essa imagem nós já tínhamos visto aí, né, em algumas aulas anteriores, né, para falar aí nas transformações gasosas, mas aqui, né, em destaque aqui, ó, ele coloca três formas, né, basicamente aqui, ó, de energia que nós vamos comentar hoje, tá? Que seria calor recebido, né, ou também pode ser um calor perdido, né, no caso. Então, temos aqui uma outra energia chamada trabalho, trabalho realizado, ou pela amostra gasosa, ou sobre o gás, né? Nós vamos ver as situações, e o aumento da energia interna, que foi inclusive aí o último tema, né? O último assunto aí que a gente comentou, não é? No último slide aí. Então, seriam essas três formas de energia que hoje nós estaremos falando, tá? E um detalhe aqui à parte, né, no início aqui, gente, que vocês vão ver a respeito do trabalho, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho, depois entramos aí nas outras formas de energia. Aqui, basicamente, né, o que a gente pode ver já na imagem, o que que é? Imaginamos aí que essa amostra gasosa, né, ela está recebendo uma quantidade de calor, tá? Uma chama, né, um meio externo aí fornecendo calor aí para essa amostra gasosa. Automaticamente vai acontecer o quê? Vai aumentar aí a sua temperatura, e aí nós sabemos, né, que com o aumento da temperatura, vai ter ali também uma variação da energia interna deste gás, né? E também observamos nessa imagem o que? Observamos o seguinte, ó, que o volume também modificou, né? De acordo com essa quantidade de calor que o material recebeu, percebemos aí que houve um aumento no seu volume, né? E é justamente o trabalho aí que nós temos que pensar, né? O trabalho aí que está sendo realizado por este gás.
Tá? Então é isso, ó. Nós temos aqui essas três formas de energia que vamos comentar hoje a respeito da primeira lei da termodinâmica. Primeiramente, tá, gente? Então, mais uma vez aqui, ó, a imagem, né, um pouco mais detalhada agora, ó. Temos aqui uma amostra gasosa, temos aqui uma fonte de calor aqui, ó, que está transmitindo calor para essa amostra gasosa, tá? E com isso, percebemos aqui um aumento, né, no seu volume, né? Nós temos aí uma variação de volume que está sendo mostrada aqui, ok? O que eu quero mostrar aqui nessa imagem específica aqui é o seguinte, ó, nós vamos falar sobre o trabalho, tá? Que é uma energia aí que, neste caso, né, em uma amostra gasosa, gente, vai ser o seguinte, o trabalho, ele só vai existir quando tivermos justamente essa mudança no volume. Ou aumentar o volume, né, ele vai se expandir, né, a amostra gasosa, ou uma contração também, que pode acontecer aí numa amostra gasosa. Desde que haja ali um aumento ali, um aumento ou uma redução, uma mudança, né, no volume, nós estamos falando em trabalho, tá? Trabalho numa amostra gasosa. Então, vocês percebam aqui que essa fórmula, né, que aparece aqui no início, ó, vejam lá, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Então, quer dizer, tem que ter ali uma mudança de volume, tem que ter uma variação de volume para que temos trabalho aí sendo visto aí nessa amostra gasosa. Tá? Então, o detalhe aqui, né, gente, que é legal aí vocês até anotarem, né? Isso aí é uma informação bacana que ajuda bastante, é o seguinte, temos duas situações que pode acontecer, né? Ó, vejam aqui no finalzinho, ó. A variação de volume pode ser positiva ou negativa. O que significa uma variação positiva? Significa que houve um aumento no volume, né? E aí, quando dizemos que houve um aumento no volume, nós temos um trabalho também positivo, ok? E aí, geralmente, nós dizemos que o gás realiza trabalho, tá? Então, quando há um aumento de volume, ou seja, o trabalho vai ser positivo, dizemos que o gás realiza trabalho. Certo, gente? Notaram aí? Ou outra situação, ó, variação de volume negativa. O que é variação negativa? É aquela situação que vai diminuir o volume. Né? Está acontecendo ali uma compressão, né? Uma redução no seu volume. Então, nesse caso, olha lá, ó, o trabalho também vai ser negativo, ok? E aí dizemos o seguinte, dizemos que o gás, né? Na verdade, o gás não, ele não está realizando, está sendo realizado um trabalho sobre o gás. Então, vejam a diferença, né? Quando o trabalho é positivo, o trabalho, né? O gás realiza trabalho, certo? Agora, quando o trabalho é negativo, quando há uma compressão, né, no seu volume, está sendo realizado um trabalho sobre esse gás. Tá, gente? Então, é bem importante aí, né, esses detalhezinhos, essas palavras, né, que acabam aparecendo no enunciado de um exercício. Legal? Então, sobre o trabalho, gente, né, que eu queria comentar aqui, ó, temos essa expressãozinha numa transformação, né, isobárica, ó, pressão constante, né, o P aqui, né, a pressão ela é constante, e neste caso aí nós temos então um trabalho que vai depender então dessa variação de volume, ok? Trabalho, né, só lembrando aí que é uma energia medida em Joule no sistema internacional. Vamos lá. Agora nós vamos ver aqui, ó, uma diferença, né, e na verdade, uma propriedade gráfica que legal aqui, também para ser anotada aí, ó, tá bem resumidinho aqui. E aí, vejam aqui, né? Duas situações que eu acabei comentando já, ó, que pode acontecer uma expansão gasosa ou uma compressão gasosa.
tá? Então, como eu disse, ó, se for uma expansão, teremos ali um trabalho positivo, não é? O gás está realizando esse trabalho. E aqui, gente, nós temos uma propriedade gráfica, né? Vamos aproveitar já o gráfico aqui para falar disso. Ó. Nós temos uma propriedade gráfica que diz o seguinte, ó, que a área, né? Vejam aqui, né? A área que está em azulzinho aí, ó, rachurada, essa área ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, se eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, tá? A área, repetindo, ó, a área formada, tá? Neste gráfico, ela vai ser numericamente igual ao trabalho, certo? Então, qual que é o detalhe aqui, né, gente, que vocês têm que ficar atentos ali, observar? Você tem que observar justamente se houve uma expansão ou se houve uma compressão. Ah, mas como é que eu vou saber? Basta ver aqui, ó, tá? A setinha aqui, você percebe, ó, que ele está passando de um volume inicial para um volume final que é maior, né? Quer dizer, se o volume final é maior, é porque houve uma expansão, né? Houve um aumento no seu volume, não é? Esse outro é quase igual, mas olha, a seta está mostrando que o volume inicial é maior que o final, né? Então, quer dizer, se diminui o volume, compressão. Se é compressão, vou fazer ali a área, né? Bonitinho ali, outra área do trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E aí, o resultado, né? Por ser uma compressão, o resultado deste trabalho ele vai ser negativo. Tá bom? Então, é isso, tá, gente? Que eu queria estar mostrando aqui neste gráfico aí sobre trabalho ainda, né? Sobre o tema trabalho, que é uma energia importante aí numa transformação gasosa, desde que haja ali, né, uma mudança no seu volume, certo? Agora, nós vamos também falar, além do trabalho, vou falar de outras energias aqui, né? Que é justamente o que eu quero chegar na primeira lei da termodinâmica. Ó. Então, de novo, ó, nós temos ali uma amostra gasosa, nós temos uma fonte de calor aqui, ó, que está fornecendo calor para essa amostra gasosa, que representamos por Q, né, quantidade de calor, já falamos sobre essa energia também. Temos aqui uma representação de uma seta ó, mostrando aí o trabalho que está sendo realizado. Né? Veja que ele está indicando ali que está ocorrendo ali ó, uma mudança no volume. Né? Quer dizer, o gás está realizando ali um trabalho, porque ele está mudando o seu volume. Né? E ainda, né, nós temos aqui ó, um detalhe ao lado, ó, que ele está mostrando uma variação de energia interna. Tá, gente? E na formulinha lá você vai ver como delta U. Delta U, variação de energia interna. Né? Então, tem o trabalho, que é aquela letrinha grega tal. Eu tenho a quantidade de calor, que é o Q. E eu tenho o delta U, que é a variação de energia interna. O que seria essa variação de energia interna? É quando você percebe que muda a temperatura. Né? A energia interna depende da temperatura do gás. Então, se houve uma variação de energia interna, eu estou dizendo que houve uma mudança também na temperatura. Ou o gás aqueceu, ou o gás resfriou. Né? Então, é uma mudança, uma variação de energia interna. Essa mudança que ocorre na sua temperatura. Certo, gente? Então, vejam aí as três energias aí que nós estamos falando agora, né, neste momento, as energias relacionadas aí ao gás, que fazem parte aí da primeira lei da termodinâmica. Aqui, ó, chegamos então na expressão principal, né, na equaçãozinha aí principal deste tema, né? O que eu estou mostrando aqui, gente? De uma forma bem simples, ó. O que entendemos aqui, ó? E a quantidade de calor que este gás recebe, né, essa energia, esse calor que ele vai receber, vejam aí,
uma parte vai ser para o trabalho, né? E uma parte vai ser direcionada para variação de energia interna, né? Então, eu posso entender assim o seguinte, ó, que aquela quantidade total de calor, né, vai ser justamente a soma do trabalho mais a variação de energia interna. É isso que diz a primeira lei da termodinâmica, gente. Ó. Quantidade de calor igual trabalho mais a variação de energia interna. Né? Então, vai ser, vamos dizer assim, vai ser distribuído, então, uma parte para trabalho, uma parte para variação? Isso, exatamente. Tá? Ó. Tem alguns casos particulares, que eu vou falar aqui no finalzinho do slide, mas de um modo geral, uma parte direciona-se ao trabalho, ou seja, é aquela energia que você percebe que vai ocorrer ali, pode ocorrer uma mudança no seu volume, né? E uma parte vai ser direcionada à variação de energia interna, que é justamente quando você percebe ali uma mudança na temperatura. Ah, mas e se for isotérmica? Vamos mostrar aqui já já, né? Se for isotérmica, já falamos, né? Isotérmica seria quando não tem mudança na temperatura, não é isso? Então não vai ter variação de energia interna, né? Se não teve mudança, se é uma transformação isotérmica, por exemplo, não tem, né? Não vai ter a variação de energia interna, né? A variação de energia interna vai ser zero, tá? Então quer dizer, todo o calor vai ser transferido para o trabalho. Por quê? Porque não tem variação de energia, né? Isso seria uma isotérmica, né? Mas esses são casos particulares, tá, gente? Que eu vou mostrar já já para vocês. De um modo geral, né, anotem aí, ó, a primeira lei da termodinâmica seria isso, ó, quantidade de calor é igual trabalho mais a variação de energia interna. Tá? Todas as energias aqui, né, medidas em Joule, todas medidas no sistema internacional, tá? Conforme a gente já conversou aí, beleza? Essa imagem aqui, gente, ó, se possível, né, vocês copiem no seu caderno, que isso aqui também está bem legal, bem resumidinho, e são as regras de sinais, tá? Que a gente sempre, né, tem que tomar muito cuidado aí no exercício. Ó. Tá aqui a primeira lei da termodinâmica. Quantidade é igual a variação de energia mais o trabalho. Beleza. E aí, ó, olha o que acontece. A quantidade de calor, né, ela pode ser positiva ou negativa. Ah, mas como? Quantidade positiva, notem aí, gente, ó. Se o sistema recebe calor, se ele está recebendo calor ali, tá? A quantidade é positiva. Isso a gente vem falando desde lá, né, da equação da calorimetria, né? Se a quantidade é negativa, o sistema, vejam lá, ó, cede calor. Quer dizer, ele está perdendo calorias, perdendo calor, não é? E a quantidade é negativa. Então, pode acontecer né, de um exercício lá, achei um resultado aqui de que é negativo. O que significa? Significa que ele está perdendo calor. Se a quantidade é negativa, está perdendo calor. Se a quantidade é positiva, é porque está recebendo calor. Tá? Temos aqui o ΔU, que é a variação de energia. Também pode ser, vejam aqui, ó, também pode ser positiva ou negativa. Tá? Positiva, o que significa? Tá? Uma variação de energia interna positiva significa que o gás aumentou a sua temperatura. Ele aqueceu, né? O gás aqueceu. Então, houve um aumento na temperatura, houve um aumento né, na variação de energia. Né? E o ΔU negativo, quando o gás esfria. Quando o gás, né, você percebe que a temperatura baixa. Então, é isso que significa na prática, tá, gente? Se acontecer, tá? ΔU positivo, o gás aquece. ΔU negativo, o gás esfria. Anotaram aí? Importante esse detalhe. E o trabalho, acabamos de falar sobre o trabalho, né? Um detalhe à parte ali no início, ó. Trabalho positivo, repetindo aí mais uma vez, né? Ó,
há uma expansão do gás, né? O gás está realizando o trabalho, ok? Trabalho negativo, o que significa? Que houve uma compressão do gás, né? Está sendo realizado um trabalho sobre esse gás, tá? É isso que significa os sinais, tá? Se vocês encontrarem, calcularem, e geralmente pede para justificar o que acontece com esse gás, né? Então, são detalhes de sinais aí que eu tenho que ficar atento, beleza? Agora, gente, tá? Ó, nós vamos aí finalizar aqui falando de alguns casos particulares, tá? E coloquei os principais aqui para vocês, né? Dentro dessa primeira lei da termodinâmica, ó, o que que acontece? Primeiro, vamos falar da transformação adiabática, né? Uma transformação adiabática, gente, é aquela transformação que acontece numa amostra gasosa e principal detalhe, principal característica da transformação adiabática, não a troca de calor com o meio. Tá? Ele não troca calor, ele não recebe, ele não perde calor nessa amostra gasosa aí, ou seja, a quantidade ela vai ser zero, a quantidade de calor E vai ser igual a zero, né? Então, se vocês voltarem lá na primeira lei da termodinâmica, se o Q é zero, na adiabática não vai haver essa troca de calor, vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar duas energias, vai sobrar o trabalho e vai sobrar a variação de energia interna, certo? Só que aí, quando eu passo uma dessas grandezas para o outro lado da equação, né, vai trocar o sinal, né? Então vai acontecer o seguinte, ó, tá? Aqui o que, que ele fez, ó? Ele passou a variação de energia interna para o outro lado da equação, ó, e aí ficou negativo. Trabalho é igual a menos ΔU, né? Quer dizer, esse trabalho, tá? Numa transformação adiabática, ó, vamos falar na prática isso que significa, ó, esse trabalho positivo, né, vai representar uma redução na temperatura. Na prática, significa assim, gente, ó, quando você tem, por exemplo, quando você diminui a temperatura de uma amostra gasosa, tá? O volume, né, dessa amostra gasosa vai ser positivo, vai aumentar o volume e vai diminuir a temperatura. Poderia ser o contrário, poderia ser assim, ou se haver uma compressão na amostra gasosa, vai haver um aumento na temperatura. É o que acontece com o gás da geladeira, né? Aquele gás que circula a geladeira lá, quando passa, por exemplo, no compressor da geladeira, né? Imagina lá, né? Aquele gás, a hora que passa no compressor, o próprio nome já fala, ó, compressor, vai comprimir o gás. Comprimindo o gás, vai aumentar a temperatura desse gás, tá? Ah, mas o gás ele fica numa temperatura baixa. Sim, depois que ele cai naquela serpentina, né, de uma geladeira lá, vocês imaginando aquela parte de trás da geladeira, aqueles caninhos que tem na parte de trás, naquele momento ali, depois que passou pelo compressor, ele vai entrar ali, ó, numa expansão, né? Você percebe ali, depois de comprimiu, ele vai se expandir, né? O gás ele vai aumentar o volume naquela serpentina e aumentando o volume, cai a temperatura. E cai bastante, né? No caso ali do gás da geladeira, né? Então chega aí a valores negativos né, em graus Celsius ali, até chegar no congelador, né? Então é isso que está mostrando aqui, tá, gente? Que esse trabalho, né, o sinal do trabalho e o sinal aqui da variação de energia interna, tá? Você vê que é diferente, um é positivo e o outro é negativo. Tá? Então, é isso que acontece na transformação adiabática. Por quê? Porque não há troca de calor. Tá? A principal característica é isso. E é igual a zero. A quantidade de calor é zero na transformação adiabática. Tá bom? Então, é um primeiro caso particular aí que eu
coloquei aí para vocês. Vamos aqui. Outra, essa aqui é legal também, ó. Transformação cíclica. Ciclos, né? Vem da palavra ciclo, né? Justamente ciclos aí, ó. Essa também tem um detalhe aqui, ó, bem legal para vocês também fazerem as observações, ó. Vamos lá. Transformação cíclica, gente. Né? Então, imagine ali que aquele gás está passando por algumas transformações e o que eu entendo, né, por ciclos? Ciclos, na verdade, que ele vai passar por algumas mudanças, mas vai voltar depois no estado de origem, né? Então, imaginando aqui neste gráfico, ó, uma amostra gasosa que tem uma certa pressão e um certo volume, no ponto A. Tá? O estado inicial ali seria o ponto A. Tá? É uma hipótese aí. Aí ele vai passar para o ponto B. Você já percebeu que houve uma mudança de volume. De B foi para C. Você percebe que modificou a pressão, né, e não o volume. De C para D. Olha lá, ó, de C para D. De novo mudou-se o volume. E depois de D para A, fechou o ciclo ali, ó, de D para A, né, ele mais uma vez mudou a sua pressão. Mas que no final do ciclo, fechando esse ciclo, ó, ele volta no estado, né, do ponto A, com a mesma pressão, com o mesmo volume, com a mesma temperatura. Então, o ciclo, né, na verdade, é isso. Ele vai passar por algumas mudanças, tá? E ele vai acabar, então, ó, voltando ao estado de origem. Então, primeira observação importante aqui, ó, tá? Numa transformação cíclica, gente, delta U é zero. O que significa isso? Numa transformação cíclica, como ele volta no seu estado de origem, depois de passar por todos os ciclos, né? Ele não vai, no final, ele não vai ter uma variação de energia interna. Por quê? Porque a temperatura inicial, depois de todos os ciclos, volta com a mesma temperatura final. Não tem mudança na temperatura depois do ciclo, né? Então não vai haver a variação de energia interna, né? O delta U vai ser igual a zero. Então é isso que, né, importa, né, nesse detalhe, na transformação cíclica. E aí, se o delta U é zero, voltando lá na primeira lei da termodinâmica, ó, o que vai sobrar? Q vai ser igual a trabalho. O delta U é zero, né? Vai ser zero, então vai sobrar isso aqui, ó. Quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Tá? Então, se recebe calor, vai dar um trabalho positivo. Vai ser uma expansão gasosa. Se perde calor, né, se a quantidade é negativa, o trabalho também vai ser negativo. Ele vai contrair, ele vai diminuir o seu volume. Tá? Então, são as situações que podem acontecer aqui, ó, né? Uma transformação cíclica. E a dica aí também, né? O detalhe dessa transformação é o seguinte, ó, tá? A área, de novo, ó, a área, só que a área interna da figura, porque vai formar, né? Vai ser um ciclo, né? Vai formar uma figura ali, ó. Geralmente, ou é um retângulo, ou é um quadrado, né? Geralmente é isso que a gente vê nos exercícios. Então, nesse retângulo, ó, você percebe ali que está pintadinho de laranja ali, ó, a área desse retângulo vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, de novo, ó, gráfico da pressão em função do volume, só que aqui é a área interna, né? Porque como é um ciclo, a área interna vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, isso ajuda bastante também nos exercícios. Tá? E aí, outra dica valiosa. Ó. Ah, mas como é que eu vou saber se o trabalho é positivo ou negativo? Tá aqui a resposta. Ó. Se você percebe que o ciclo, né, ele vai ser formado ali, ó, num sentido horário, sentido relógio ali, ó, tá? Se for num sentido horário, o trabalho é positivo. Se for num sentido anti-horário, você percebe ali que as setinhas estão mostrando ali um sentido anti-horário,
E ao contrário dos ponteiros do relógio, o trabalho, resposta aí do trabalho vai ser negativa. Tá, gente? Então, preste bastante atenção nisso, ó, tá? Você vai perceber pelas setas que estão passando, eles vão indicar ali no gráfico, de A para B, de B para C, vai dar uma setinha ali mostrando isso. Podia ser o contrário, né? Podia ser, por exemplo, né, de B para A, de A para D, de D para C, isso seria anti-horário, né? Ou horário, de A para B, de B para C, de C para D, sentido horário. Então, de acordo com o que mostrar no gráfico, você já vai saber, opa, é horário ou anti-horário. Você já vai saber se a resposta desse trabalho que você vai calcular ali, a área, vai ser positiva ou negativa. Certo, gente? Estão anotando? Espero que sim. Tá? É isso aí, ó. Mais um caso particular, tá? Já estamos terminando aqui, ó. Isométrica. O que é isométrica? Transformação de um gás que não muda o volume, né? Isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, né? São as palavras que aparecem aí. Então, se o volume, essa é fácil, né? Ó, se o volume não muda, o que vai ser zero, gente, naquela primeira lei da termodinâmica? O que não vai ter ali naquela primeira? Qual a energia que não vai ter nesse caso aí da isométrica? Lá? Nós vamos ter aqui, ó, o trabalho vai ser nulo, o trabalho vai ser zero. Por quê? Tá? Porque se não vai mudar o volume, não vai ter variação de volume, o trabalho é nulo. É isso, né? E aí, primeira lei da termodinâmica, né? Ó, olha o que ele fez aqui, né? O trabalho substituindo por zero, tá? Vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar a quantidade de calor, vai ser igual à variação de energia interna. Então, é o que sobra, né? Se o trabalho é nulo, vai sobrar isso daqui, ó. Quantidade é igual à variação. Então, se recebe calor, aumenta a temperatura. Se perde calor, diminui a temperatura. Na prática é isso. Então, ele colocou aqui, ó, na panela de pressão, né, é isso que vai acontecer, porque na panela de pressão ali, o gás ali, ele não vai se expandir, porque ele está aprisionado naquela panela, né? Então, ali, todo o calor que recebe vai ser transferido para energia interna. Todo o calor que recebe vai ser, você percebe ali que vai aumentando ali a temperatura daquela amostra gasosa, tá? Então, é isso aí que nós temos mais um caso aí particular. Isotérmica também, né? Bem óbvio aí, né, gente? Ó, isotérmica é aquela transformação que não muda a temperatura. Se não mudar a temperatura, o que vai ser zero? Se não mudar a temperatura, nós temos ali, vamos lá, aqui a primeira lei da termodinâmica, de novo, né, bonitinha aí, ó. Se não vai mudar a temperatura, não teremos variação de energia interna, né? O ΔU aqui, ó, vai ser nulo, vai ser zero. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar isso aqui, ó. Quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Né? A gente está pegando a primeira lei, está vendo aí alguns casos particulares, tá, gente? Tá? Assim, pelo que a gente já viu, pelas análises aí dos gases, estudo dos gases que a gente já fez. Então, se é um caso falando em isotérmica, uma transformação isotérmica, a quantidade de calor vai ser transferida para o trabalho. Né? Então, quer dizer, todo o calor que vai receber ali daquela amostra gasosa vai ser convertida numa mudança de volume. Né? Trabalho, estou falando de uma mudança de volume. Então, é isso, né? Esse é o detalhe da transformação isotérmica. Tá? Mais um caso aí para a gente fechar, né? E finalizar aí
o tema de hoje, tá? Que é a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Bom, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham anotado, né? Tenham gostado aí. E aí, nas próximas aulas aí, a gente vai continuar falando ainda da termodinâmica, tá? Ainda tem a segunda lei da termodinâmica, né? Vamos falar aí das máquinas térmicas. E eu espero vocês aí, tá? No próximo vídeo aí. E qualquer dúvida, como eu já disse no início, tá, gente? Qualquer dúvida, é só postar aí nos comentários que a gente vai conversando devagarzinho, beleza? Então, gente, boa semana para vocês, bons estudos aí e até a próxima. Tchau, valeu.